Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse começo de estudo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Uma lei extremamente importante que cai bastante em provas aí de concurso público. Então, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva aí, não custa nada para você e vai ajudar muito esse canal, tá bom? Então vamos lá. Hoje é o nosso primeiro vídeo, tá? Da lei que tem bastante artigos que a gente deve tratar com bastante calma, com bastante detalhe. Vou tentar ser o mais objetivo possível, tá, para você, mas sem deixar de pontuar alguns detalhes que talvez seja mais interessante aí para sua prova, beleza? Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, hoje a gente vai tratar do livro 1, parte geral, disposições preliminares, mas necessariamente o capítulo 1, disposições gerais, tá? Então, hoje é aquela aula base, aquela aula essencial para que você possa ter o norte necessário para que você possa entender a lei. Sem essa aula, vai ficar muito mais difícil de você entender o contexto da lei, tá? Então, essa é a nossa aula base, tá? Então, vamos lá, gente. Artigo 1º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, tá? Então a ideia sempre, gente, é que o deficiente não seja, a pessoa com deficiência seja jogada de lado, mas que ela tenha a sua inclusão é, verdadeiramente efetivada, né? Tanto socialmente e que assim a sua cidadania seja também atendida, tá? Então, o parágrafo único diz que esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 186 de 9 de junho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo desde 31 de agosto de 2008 e promulgados pelo Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009, data de vigor de sua vigência no plano interno. Então aí, só para pra você entender aqui o que está acontecendo, para mais efeitos aí de mera curiosidade, tá? Essa lei é bem legal porque ela veio de fora, né? Foi feita uma convenção e o Brasil optou em seguir essa convenção. Para que uma convenção internacional possa ter vigência aqui no Brasil, o Senado tem que aprovar, né, de acordo com os critérios da Constituição. E depois que o Senado aprovar, aí sim ela pode valer no país. Aí depois dessa aprovação, depois de tudo isso aí, veio então essa nova lei com base nessa convenção bastante importante, né? Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, beleza? Então, essa é um pouquinho da história que fez com que a lei hoje valesse, tá? Inclusive é uma das leis mais peculiares que a gente tem em questão do processo mesmo legislativo, tá? Normalmente não é feito nesses critérios, mas essa lei foi feita de acordo com esses critérios de convenção, beleza? Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, aqui a gente tem a definição de pessoa com deficiência. Anotem aí, tá? É bastante importante quando cai em prova, principalmente essa lei, cai a literalidade da própria lei, tá? Então, atente-se a isso, vai ouvindo e vai escrevendo aí para que você possa pegar os conceitos, tá? Parágrafo 1º. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional
e interdisciplinar e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, a avaliação aí, por uma equipe com vários profissionais, deverá levar em consideração esses 4 fatores, tá? Para que possa considerar a pessoa com deficiência. Claro que, de acordo com o parágrafo 2º, o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência, tá? Então, através de decreto, ele pode fazer isso. Artigo 3º, para fins de aplicação dessa lei, consideram-se. Então, para que você possa entender os conceitos dessa lei, o que é considerado aí por ela? Primeiro, a acessibilidade. O que é acessibilidade? É a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, acessibilidade é a pessoa com deficiência ter acesso, tá? O que cai normalmente nas provas, essa lei, que podem aí trazer uma certa confusão? Eles misturam normalmente os conceitos, principalmente nas partes aí de disposições gerais, tá? Então, se atente aí a você diferenciar os conceitos, beleza? Desenho universal. O que é desenho universal? É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então aí, desenho universal são informações em que não só a pessoa com deficiência consegue obtê-las, né, ter essas informações, mas também uma outra pessoa também de caráter geral também consegue identificar aí esse desenho, tá? Essa informação. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Barreiras. Barreiras é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a acessibilidade, a liberdade de movimento, de expressão, a comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em. Então aí, gente, imagine aí, tudo que for uma barreira, tudo que possa impedir para que a pessoa com deficiência possa ter os seus direitos garantidos, possa usufruí-los mesmo, né? Usar os seus direitos, tudo que impedir que aconteça isso é uma barreira, tá? Então, essas barreiras, ela tem uma classificação. Quais são essas classificações, gente? Vamos lá, gente. Primeiro, barreiras urbanísticas, que são as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos ou privados, aí já não é lá na rua, é dentro de um edifício, tá? Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transporte. Por exemplo, num ônibus não ter um espaço para que o cadeirante possa entrar dentro do ônibus. Isso é uma barreira nos transportes. A barreira arquitetônica, quando também você não tem espaço para que uma pessoa que esteja, por exemplo, cega, possa
ter um uso adequado. Enfim, você tem vários exemplos aí de barreiras, tá? Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens de informação por intermédio de sistema de comunicação e de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais. Olha só, atitudinais, que vem de atitudes. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, tá? Aí a pessoa sendo barrada, né, por outras pessoas porque ela é deficiente. Isso aí é uma barreira atitudinal. Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias, tá? Agora a gente vai para a comunicação. A gente viu as barreiras, agora a gente vai ver o conceito de comunicação. Comunicação é a forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, né, a Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Então, tudo aí que a gente consegue tentar se comunicar com uma outra pessoa através das várias formas, das várias maneiras criativas que o ser humano tem para poder se comunicar, é de fato uma comunicação, tá? E isso aqui é considerado pela lei da pessoa com deficiência. Adaptações razoáveis. As adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Então aí, gente, adaptação, vamos pegar aí o exemplo da barreira nos transportes. Um ônibus não tem, por exemplo, espaço para o cadeirante, aí ele faz uma adaptação para que possa ter, que é o que de fato tem mais hoje acontecendo. Isso é uma adaptação razoável, por exemplo, tá? Elemento de urbanização. Quaisquer componentes de obras e de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Mobiliário urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos superpostos ou adicionados a elementos de urbanização ou de edificação, de forma que a sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivos às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela pessoa que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Então, todas essas pessoas aí, elas são também consideradas pessoa com mobilidade reduzida, tá? Bastante importante é você também entender. Residências inclusivas são unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Serviço Único de Assistência Social localizados em áreas residenciais da comunidade com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinada a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados
ou rompidos. Então são lugares aí que acolhem as pessoas com deficiência, que é bastante importante também, tá? Olha só quantos conceitos que a gente tem, então por isso que é muito fácil você se confundir. Então por isso que é muito importante também a leitura aí frequente desses conceitos, tá? Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. É uma moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. Atendente pessoal é a pessoa membro ou não da família que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Nós temos aí também o profissional de apoio escolar, né, que é a pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. E por fim, gente, de conceitos, nós temos o acompanhante, que é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, o acompanhante pode ser ou não uma pessoa atendente pessoal. Beleza? Galera, é isso. Continuamos na próxima aula, tá? Bastante conceitos aí, realmente a lei é desse jeito, tá? Então, bastante paciência, é uma lei bastante importante. Se cai na sua prova, há uma chance enorme de cair essa videoaula que a gente estudou hoje, beleza? É isso, galera. Muito obrigado pela sua atenção e continuamos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.